Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da polaridade na astrologia e também como é que as mudanças humanas, como é que esses resetes, eles podem ser sinalizados e compreendidos na astrologia tanto no nosso mapa natal, como também com relação ao coletivo. Tanto se fala da era de Aquário e que a gente está saindo da era de Peixes, mas como é que é isso? Veja, existe o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso está no Kybalion, os 7 princípios herméticos. E assim é na astrologia. Aqui o foco vai ser Peixes Virgem, nesse estudo. Peixes, água emocional, sensível, sonhador, compreensivo, vai complementar a terra virginiana, pragmática, prática, funcional, exigente, do labor, da análise. Quando esses opostos estão desequilibrados, as coisas também se desequilibram na nossa vida, no nosso mapa e também na nossa humanidade. Então, a polaridade ela é importante. Todo signo aqui tem o seu oposto e complementar. A questão é que nós estamos vivendo uma polarização. Então, se coloca ênfase muito de um lado e ênfase muito no outro, e como é que dá conta de harmonizar, de equanimizar? E aí vira esse cabo de guerra. E as coisas, nesse gradiente tão polarizado, não conseguem atingir o propósito da harmonia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas dos extremos, da polarização. E aqui eu quero mostrar alguns recortes da história com relação à astrologia, né? Da história mundial, para a gente perceber como é que alguns resetes acontecem e é que a gente nem percebe. Por quê? Não é nada da noite para o dia. Os resetes, eles têm um movimento, eles são implantados, né? Então, nós vamos ver aqui como é que isso funciona. Nesse caso aqui de peixes, Netuno e a casa 12 são da mesma natureza. E a casa 12 tem a ver com os órfãos, com os exilados, os excluídos, com as provações emocionais profundas, com os processos de finalização. Tem a ver com o lado kármico, digamos assim, das provas difíceis, né? Mas também é o setor do nosso sonho, da nossa inspiração, da nossa vida espiritual. E Virgem aqui do outro lado tem a ver com o corpo, com a purificação, com o nosso lado pragmático, com a nossa funcionalidade, com a saúde. E nós vamos ver que na era de Peixes, o purismo, o lado pudico, o puritanismo também foram muito fortes. E nós vamos ver que implicações tiveram. Você sabe que quando as coisas ocorrem num movimento, num país, a gente vai perceber isso na astrologia também. Como assim? Por exemplo, a casa 3 no nosso mapa é dos irmãos, primos, tios. E quando a China implementou, algumas décadas atrás, a política do filho único, a casa 3 meio que desapareceu do mapa dessas pessoas. Por quê? Elas não iam ter nem irmãos, nem primos, nem tios, nem cunhados.
Olha que interessante. Outra coisa também, depois que os partos passaram a ser agendados, quase nenhuma criança nasce com o sol na casa 4. A casa 4 é da meia-noite. Então, ninguém agenda um nascimento para meia-noite, não é? Então, também fica estranho isso, não é mesmo? E nós estamos vendo agora com Urano na casa em Touro, né, que corresponde à casa 2 das finanças, uma revolução na maneira da gente lidar com o dinheiro. Inclusive, de cédula, estamos trabalhando totalmente no virtual, né, e foram outros valores aí. Bem, a casa 12 é do final das coisas. Também tem a ver com o caos, com a transcendência. Veja que a água da casa 12 de peixes é do oceano. Então é maré alta, é maré baixa, né? E o símbolo de peixes são dois peixes, muitas vezes atados pela cauda e cada um nadando para um lado. Então, peixes é tudo ao mesmo tempo agora. Ele é abrangente. Então, veja o cardume, é uma das expressões mais impressionantes do, do consciente coletivo, da alma grupo. Então, a Casa 12 tem a ver, né, com os detentos, com os hospitais, manicômios, asilos, os escravos, com o plano astral, a espiritualidade, a solidão, a solitude. E o que é que aconteceu? Eu fiz aqui um vídeo sobre o reset de 1800, 1700, onde eu falei sobre a Tartária, inclusive. E depois disso, lá nos anos 1800, houve uma adaptação para o script da humanidade. E a gente vai ver aqui que tem a ver muito com as crianças. Então, a casa 12, ela faz um aspecto de quincúncio, de mudança de direção e de ajustes com a casa 5, lá em Leão. E nós vamos ver que muitas coisas estranhas aconteceram. Apareceram muitos órfãos, mas muitos órfãos, que eram expostos com etiquetas para serem adotados. E a grande maioria não ia ter um lar feliz. Alguns tiveram essa sorte, outros não. A maioria ia trabalhar como escravo nas minas de carvão, nas fazendas, nas fábricas. Então, foram movimentos que condicionaram as pessoas a trabalhos forçados. Em 1850, havia cerca de 10.000 a 30.000 crianças sem teto, órfãos, na cidade de Nova York. De onde apareceu tanta criança assim? Sim, de pais drogados e pais que morreram em pragas e gripes e isso e aquilo, mas foram muitas crianças. E nesse ínterim veio o quê? A Revolução Industrial. E acontece que aí as mulheres foram também para as fábricas. Então começou uma mudança muito grande da casa 4, família. A estrutura familiar começou a mudar com as mulheres indo em massa para o trabalho nas indústrias. Só que tem um detalhe, ganhando menos, trabalhando demais da conta, tendo jornada dupla, em ambiente muitas vezes insalubre. Então, foi aí que começou o movimento feminista, que tinha uma causa nobre, mas depois ela foi completamente distorcida. E nessa mesma época, existia uma campanha muito forte lá nos Estados Unidos, não na Alemanha, nos Estados Unidos, com relação a não permitir que pessoas com determinados traços continuassem na sociedade. Houve um programa muito sério aí, seletivo, não é? De eugenia. E
isso foi muito estimulado, inclusive em vários estados dos Estados Unidos isso foi adotado, até que depois, felizmente, foi abolido. Mas até então houve muito mais segregação. Eles passaram a querer esterilizar, a princípio, pessoas que tinham problemas psiquiátricos, tinham deficiência mental, mas depois eles expandiram essa situação para criminosos, alcoólatras, homossexuais, mulheres promíscuas e toda sorte de coisas que eles achassem, de coisas não, de pessoas que eles achassem que não tinha dignidade de dar continuidade à sua raça, à sua etnia. Foi muito sério isso que aconteceu. E aqui do outro lado tem processos contra a miscigenação racial. Então, esse conceito de exclusão, que tem muito a ver com a Casa 12, foi muito forte e amplo na nossa humanidade, até pouco tempo atrás. E veja, nesse período, que é chamado de período vitoriano, a pureza da mulher era extremamente vigiada e incentivada. Então, as mães solteiras, elas eram estimuladas ou a doar os seus filhos, deixar na porta de um orfanato, ou pior ainda, acabar com a vida dessas crianças. 12 mil mães tiraram a vida de seus filhos nessa época por conta do preconceito, porque tinha uma lei que mãe solteira não tinha emprego. Era uma coisa absurda o que foi vivenciado na humanidade, não é? Enfim. E quase ali ao mesmo tempo, teve uma tecnologia muito avançada das incubadoras. Se morria muita criança prematura também. E essas incubadoras, elas eram exibidas em circos, em exposições. As pessoas pagavam para ver os bebês prematuros nas incubadoras. Enfim. E essas incubadoras, elas são elas que estão dando agora continuidade para essas incubadoras que estão reproduzindo seres fora do útero. Olha como evoluiu, né? Isso aqui é 1800 e pouco, nós estamos em 2023. Então, houve uma legislação de 1890 sobre mães solteiras, pobres, e isso deu sequência ao trabalho infantil. As mães não podiam trabalhar, os orfanatos pinhados de órfãos, e estava ocorrendo a Revolução Industrial. Então, veja como o ser humano é usado. Olha aqui o trem de órfãos que ficou famoso. E essas crianças não tinham muita chance, porque trabalhavam em lugares insalubres, nas péssimas condições, mal alimentadas. Esse trem, ele enviou uma média de 3 mil crianças a cada ano por trem, de 1855 a 1875. Isso é Casa 12, isso é orfandade. Isso é eixo, Casa 12, Casa 6, trabalho lá do outro lado. No caso aqui, escravo. Uma em cada 4 pessoas escravizadas no mundo hoje em dia é criança. Por que isso se repete? Por que isso tem continuidade se nós sabemos tudo o que acontece? E hoje em dia eu até coloquei o nome aqui ao contrário, para não dar nenhum problema, né? As crianças são usadas até para coisas muito, muito piores. Desde transplante de órgãos e tudo quanto é coisa que a gente sabe, né? E submetidas a torturas para que sejam retirados, através do seu sangue cheio de pavor, um elixir que dá mais vida e vitalidade para uma série de astros super mega popstar,
de Hollywood e desse mundo afora, né? Então, veja, Netuno está em Peixes e muita coisa tem acontecido também. Eu falei de coisas da última vez que ele esteve, né? Que foi ali de 1849 a 1862. E nós vimos toda essa confusão no mundo, esse reset, esses equívocos, esses erros. E agora, neste momento, também estão ocorrendo muitos equívocos e distorções. E a próxima vez dessa visita vai ser lá em 2176, né? Então a gente teve muitos refugiados, muitos órfãos por conta de crise sanitária, muitas situações desagregadoras, muito confusas. E voltando aqui para esse eixo, né, que tem a ver com as crianças, na verdade, eu quero comentar agora especificamente a casa 5, que tem a ver com a infância. Existe o 7º princípio hermético, que é o do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Gênero não é sexo. Gênero é a força ou yin feminina ou yang masculina. E existe o yin no yang e vice-versa, como mostra aqui o Tao. Então, me parece que está havendo uma grande confusão. Nós vamos ficar por 20 anos com Plutão em Aquário. O oposto de Aquário é Leão, a casa 5, da infância. E nós estamos vendo um movimento de muita precocidade. Existem situações específicas, genuínas, que desde a infância a criança manifesta aptidão e uma série de inclinações para o sexo oposto ao dela. Isso é verdade, isso é objetivamente verdadeiro. Mas o que está ocorrendo é uma forçação de barra. Veja, sexo é diferente de gênero. Você lembra de você próprio com 4, 5 anos? Você tinha que fazer alguma escolha? Você se lembra aos seus 18 anos, quando você tinha que prestar vestibular? Você tinha todas as certezas? Como é que uma criança de 3, 5, 6 anos vai tomar uma decisão para o resto da vida irreversível, se ela não tem a menor compreensão e discernimento das coisas? Lá na Noruega, começaram algumas experiências de que as crianças precisavam entender de se colocar no lugar do sexo oposto. E no começo era só troca de roupas e de gostos e desgostos. Mas agora essas crianças, elas estão sendo incentivadas a seguir um caminho médico, potencialmente para o resto de suas vidas. Então, esta que está a seriedade. Então, continuamos a deixar que sejam usadas as nossas crianças para essas experiências aqui na humanidade? Para vocês verem como o gênero é diferente de sexo, agora já é possível, através de células-tronco, criar embriões sintéticos, sem usar nem espermatozoide nem óvulo, a partir da célula-tronco. E eles se formam sozinhos, fora do útero. Então, olha aqui nas incubadoras, que as precursoras foram lá em 1800 e pouco. Aqui já é feito, aqui tem um carneiro. Já é antiga essa experiência, né? Já faz alguns anos. E veja, o ser humano está indo. Agora eu volto para o outro lado do eixo, a casa 6, o corpo, né? O labor, a eficiência. Ele está se prestando a ser bateria
para garimpação, para mineração de Bitcoin. Tem que ficar imóvel ali e a sua energia gerada pela glicose no organismo alimenta ali os Bitcoin. Será que o ser humano está perdendo totalmente a sua dignidade? Cientistas chineses desenvolveram um sistema de robô com inteligência artificial que cuida de embriões em úteros artificiais. É como no Matrix. As coisas estão muito, muito próximas de um reset, de uma nova etapa para a humanidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente reflita com relação a essas mudanças. Por quê? Me parece que as coisas são irreversíveis. Então, esses questionamentos sobre costumes, ideologia, espiritualidade, seja o que for, elas só valem mesmo para cada um de si mesmo. Porque, de acordo com a sua ética, com a sua vibração, com a sua frequência, é que você estará ou não fazendo parte ou em continuidade a essa humanidade aqui. Nós temos muita chance de continuar nossa experiência em outros campos, em outros lugares, e até mesmo de voltar para a nossa origem. Porque o que é mostrado agora nesse final de Era de Peixes, que as coisas estão muito confusas, me dá a impressão que as pessoas estão muito desorientadas. E o processo está indo para o transhumanismo, não tem volta. E a grande questão é essa, é a gente se desconectar do nosso eu superior, da nossa mônada, do nosso espírito, da nossa alma. Essa que é a grande questão. Então, a proposta aqui é reflexão, né? Porque nós ficamos muito voltados no corpo, primeiro pelo puritanismo, por aquela hipocrisia toda com relação às mulheres e o feminino, e agora é um culto ao corpo como se só o corpo, se só tivéssemos o corpo físico, e também não cuidamos do corpo físico a não ser superficialmente, né? Enfim, para onde que nós estamos indo, né? Para onde estão indo as nossas crianças? Então, eu vim mostrar aqui para vocês como é que as coisas elas vêm de um movimento, não é da noite para o dia. Por isso que teve o movimento feminista, o movimento hippie, uma série de movimentos no mundo, para que as massas elas sejam induzidas e conduzidas àquilo que os dirigentes desse mundo, né, as escondidas, lá o governo oculto do planeta, a cabala, é eles que ditam as coisas, né? Então, o que eu queria trazer era isso para vocês, né? Para vocês perceberem como a astrologia, ela vê as coisas, ela percebe, há sinalização num contexto muito maior. E nós estamos aí no final de era, né? Para onde está indo o balanço dessa carruagem? Eu peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, deem um like, compartilhem, para o canal ter relevância. É só assim que esses robozinhos entendem, através dos números, porque senão a gente acaba sendo preterida, né? E acaba não levando informações que possam ser úteis, né? Para quem gosta de astrologia e dessa rota do céu tão inusitada, né? Que nos mostram a cada momento, não é mesmo? Então, muito agradecida mais uma vez e vamos prestar atenção para onde está indo o balanço dessa carruagem. Até breve!